São Paulo, está com o prefeito de Chapecó, nos nossos estúdios em São Paulo, e o diretor da Chapecoense também, né, que quase embarcaram nesse voo. Eles estão com você aí no estúdio, Rodrigo? Está lá no mesmo estúdio em São Paulo. Estão aqui comigo, também com Galvão também. Galvão também aqui vai participar dessa conversa junto com a gente aqui. O Luiz Buligon, prefeito de Chapecó, está aqui do meu... Desculpa, Luciano Buligon, ele é prefeito de Chapecó, está aqui do meu lado. Ali na outra ponta, ao lado do Galvão, o Plínio Davi Denés Filho, ele é presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Vai contar um pouquinho dessa história, claro, todo mundo muito abalado. A gente lembra e vai alertando a todo instante que os números vão chegando, estamos descobrindo junto o tamanho dessa tragédia. E eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi a história ontem. Vocês estavam aqui em São Paulo para acompanhar o jogo aí da final, onde o Palmeiras levou o título do Brasileirão e depois iriam embarcar direto para lá, iam para Santa Catarina. Qual era a ideia de vocês? Bom, o Plínio esteve aqui com o Conselho acompanhando o jogo da Chapecoense com o Palmeiras. Eu me desloquei ontem cedo aqui para Guarulhos, cheguei em Guarulhos com o voo da Avianca, que chegamos aqui às 8h30. Aí já entrei em contato nós estávamos programados para estar nesse voo. Eu particularmente voei com esse avião, nós estivemos em Barranquilha e nós acompanhamos a nossa inserção lá em Barranquilha e voamos com esse mesmo avião. Esse mesmo piloto entrou em contato comigo às 9 horas da manhã, dizendo que a ANAC não havia liberado para que ele pudesse pousar em Guarulhos, pedindo apoio, inclusive, porque ele nos conheceu nessa inserção em Barranquilha. E aí, o Maninho, nós optamos em voar agora à tarde com voo regular, fazendo uma ponta em Bogotá, e nós chegaríamos lá em Medellín, em horário brasileiro, a 1h da manhã, para acompanhar o jogo amanhã, e voltaríamos com esse voo, fazendo uma escala em Santa Cruz, como o Galvão fez aqui a inserção, e iríamos pousar, como já pousamos no Aeroporto Internacional da Foz do Iguaçu, onde faríamos a imigração para pousar às 4 horas da tarde de quinta-feira em Chapecó. E essa era nosso itinerário. De todos os que estavam na lista, apenas eu, o Maninho e o deputado Gelson, que é o presidente da Assembleia, lá de Santa Catarina, que também é torcedor da Chapecoense, não estávamos no voo. Então, houve muita confusão durante a madrugada, porque na primeira lista nós estávamos para estar nesse voo. A ideia inicial era embarcar nesse próprio avião, partindo daqui de São Paulo? Partindo de Guarulhos. Exatamente. Esse avião teria um pedido de voo indeferido, e de fato eu tenho o indeferimento, porque há... Da ANAC. Porque há acordos internacionais, e a gente não é da vida corriqueira de nenhum de nós, né? Acordos internacionais, e quando há um fretamento de uma equipe brasileira, ou é para o destino, ou seja, uma empresa colombiana, ou uma empresa brasileira. E, no caso, por causa desse impasse, esse avião acabou esperando lá em Santa Cruz de la Sierra, onde a equipe brasileira, então a Chapecoense embarcou aqui por volta de 16 horas, houve um atraso, com um voo regular da BOA, né, que é a empresa boliviana de aerolíneas aí regular. Chegando lá em Santa Cruz, eles fizeram o traslado para essa... Rodrigo, o que vocês podem dizer? Eu queria só fazer uma pergunta importante nesse momento, tanto para o prefeito quanto para o diretor da Chapecoense. Como é que está o atendimento às famílias? Já tem famílias embarcando lá para a Colômbia? Como é que está sendo esse momento? Eu sei que muita gente está reunida em Chapecó, aflita, esperando notícias. Como é que está esse atendimento nesse momento? O que o senhor pode nos contar? O Plínio, ele estava no telefone até agora, um instante aqui atrás. Ele estava aqui no estúdio, inclusive no telefone, buscando informações e acho que levando informações também para a turma de Chapecó, da Chapecoense. E acho que tem informação mais atualizada que pode dizer para a gente. Aquele que eu dizia, imagino a angústia das famílias na Arena Condá nesse momento, buscando notícias e recebendo essas terríveis notícias que nós estamos recebendo agora. Sem dúvida, nós montamos um QG no próprio vestiário da nossa Associação Chapecoense de Futebol, nas dependências da sede. Eu falei com a minha senhora, ela está indo de encontro às senhoras dos jogadores, às senhoras dos dirigentes, né? Existem amigos de uma vida toda que estão no voo, né? E que a gente não tem a informação ainda oficializada, mas nos parece muito difícil que tenham sobrevivido a esse acidente. E esse grupo dentro da Chapecoense, entre atletas e direção, não era apenas um grupo de respeito mútuo pelo profissional ou pelo dirigente. Era um grupo familiar, era um grupo de amizade, onde todo mundo ria muito, mesmo nas derrotas, os nossos estímulos para que se procurasse mais adiante a vitória, era uma coisa constante. Nós vivíamos numa harmonia, numa alegria muito grande.
E ontem de manhã, eu me despedindo deles, eles me diziam que iam em busca do sonho, para tornar esse sonho uma realidade. E nós, muito emocionados até, compartilhamos muito com eles desse sonho e o sonho acabou nesta madrugada. Mas o que a gente tem que dizer ao Brasil é que a solidariedade do povo brasileiro é uma coisa grandiosa. Todos estão enviando mensagem, condolências, dando alguns sinais para que a gente fique motivado, que vai acontecer o melhor, mas a gente tem que, neste momento, pelas notícias que os senhores têm, né, ser realista. Então, nos resta dar o atendimento que esses irmãos merecem. Quando eu chegava da transmissão da Fórmula 1 ontem, encontrava o time da Chapecoense saindo para o estádio. E falávamos da decisão do dia 7, em Curitiba. No domingo. E da felicidade que eu poderia ter de transmitir esse jogo. Não tem mais a menor importância isso perante a tragédia que a gente se depara nesse momento. A gente pede a Deus que dê força às pessoas que possam superar um momento assim tão difícil. Nós passamos a manhã acompanhando essa história toda e com números de sobreviventes, os iniciais, e que levantavam uma esperança gigantesca de existir tantas pessoas ali, né, sobrevivendo a este acidente, e de repente a gente acaba de receber, há pouco ainda, acompanhamos juntos a divulgação dessa história, e a gente recebe o número pior possível de 75 mortos, que é o que foi anunciado até agora, num total de 81 pessoas. São 3 jogadores, 1 jornalista e 2 comissários que foram, né, que sobreviveram a este acidente. É claro que é um número que está sendo confirmado. Rodrigo, só atualizando que dessas 6 pessoas que saíram com vida do acidente, uma ainda infelizmente morreu ao caminho do hospital. Então o número atualizado que nós temos são de 5 sobreviventes nesse acidente. Eram 81 pessoas a bordo. Entre as pessoas resgatadas, uma morreu e temos mais 75 mortos no local, segundo a informação lá de Antioquia, lá da polícia de Antioquia, do general José Acevedo Osser, que é da polícia local, responsável pelo resgate, né? 3 desses resgatados são jogadores da Chapecoense, o lateral esquerdo Alan Ruschel e os goleiros Danilo e Follmann. Chapecoense que é treinada pelo Caio Júnior, né? Um técnico que rodou por grandes times do Brasil, estava no voo, né? Que tinha como grande estrela, tem como grande estrela o Kleber Santana. E a gente aqui na Globo também muito apreensivo. Havia uma equipe da TV Globo Rio neste avião, preparando uma reportagem para o Esporte Espetacular deste domingo. Estavam lá o Ari Júnior, repórter cinematográfico, Guilherme Marques, repórter, e o Guilherme Vanderlas, nosso produtor. A gente está muito apreensivo aqui. As informações são de 21 jornalistas de diversos veículos. Uma situação muito delicada, muito complicada. Esse sobrevivente que depois morreu ao caminho do hospital, a gente não sabe dizer ainda se é alguém que era da tripulação, se era alguém da Chapecoense. Estamos esperando ainda as informações que vão chegando. Agora, Rodrigo, eu queria voltar aí e conversar com o prefeito de Chapecó para falar um pouquinho como é que está também o clima lá na cidade agora. O senhor tem notícias de lá? As pessoas seguem reunidas lá no estádio aguardando notícias. Imagina que a cidade, assim como o país inteiro, está em uma apreensão esperando mais informações. Qual é a determinação por parte da prefeitura também para atender a população na cidade nesse momento? Nós fizemos um comitê lá dentro do gabinete do prefeito, né, para atender, para receber as notícias. Eu estou pedindo contato agora com a presidência da República para definir uma aeronave da Força Aérea para que a gente possa buscar esses corpos e que possamos trazer com dignidade para Chapecó. E a minha secretária de governo está aqui conosco, que deve estar em contato nesse momento. Esperamos, está mantida a minha viagem, o Plínio fica, eu devo ir a Medellín, de qualquer forma, agora com o voo regular, para que possa chegar lá e de forma oficial, né, trazer os feridos e, acima de tudo, trazer com dignidade quem nos defendeu até hoje, que nos orgulhou muito. E nunca demais lembrar que a Chapecoense é o único time de Santa Catarina que foi tão longe numa competição. Isso estava nos enchendo de orgulho. E agora nós precisamos enfrentar com muita fé, precisamos, acima de tudo, oração, força com as famílias. A minha esposa está lá, o nosso governo está todo aberto, a prefeitura está lá para receber junto com a Defesa Civil, né? O aeroporto de Chapecó é municipal, é administrado pelo município, nós estamos em contato
com o aeroporto também de Medellín para termos mais contatos. Mas o que a gente sabe é pela imprensa, né? A gente fica sabendo, minha cunhada, tem uma cunhada que mora em Los Angeles, foi ela que ligou, quer dizer, a notícia chegou primeiro em Los Angeles e acabei sendo acordado no hotel aqui pela minha esposa, que havia recebido uma ligação dela. Então, agora é unir forças, a gente tem muita força para, com fé, né, entendermos que as famílias precisam de todos nós, e a gente agradece muito pela oportunidade de estar falando para todos os brasileiros aqui pela E não Globo. tenha dúvida da solidariedade de todos os brasileiros, não é uma questão do futebol, não é uma questão de torcedores, há uma consternação mundial por tudo aquilo que nós estamos recebendo, e solidariedade, apoio, carinho, braços abertos, lágrimas nos olhos, claro, mas essa solidariedade virá de todas as partes, não tenham dúvida nenhuma. É terrível como as coisas foram, né, Rodrigo, piorando durante o tempo. No decorrer da manhã, né? No decorrer da manhã. E a gente continua ainda, por mais que tenha esses números, a gente continua nessa busca, né? Pela confirmação exata, pelos nomes, que eles sejam divulgados. Tudo isso muito difícil por causa da região, o Galvão conhece bem. Pessoal trabalhando a temperatura de 5 graus, frio, montanhosa, difícil acesso, até essa informação chegar. Volto a repetir, não é mais o aeroporto lá embaixo em Medellín, mas há uma região, há toda uma parte de selva em volta, o acesso é muito difícil realmente, é difícil o acesso por helicóptero, tem que se chegar por terra, fizeram um aeroporto seguro, mas é uma situação difícil. Houve uma tentativa da Força Aérea de ir de helicóptero e não conseguiu retornar porque o tempo estava fechado. Exatamente. 3 horas de diferença lá, né? O ar é que está clareando o dia lá, né? Tem mais isso também. E que traz esse transtorno. Mas, de toda forma, nós estamos indo para lá e de lá vamos ter, então, essas... Tá aí, ó. Veja lá, o último contato com a torre, às 22 horas e 15 minutos, pelo horário local, que seria meia-noite e 15, ou 1h15, perdão, o horário de Brasília, que foi o último contato com a torre, quando perderam o contato. Há também divergências de a que distância estavam da cabeceira da pista, nenhuma informação absolutamente concreta. De concreta, a tristeza, a infelicidade, o drama. A gente queria agradecer aqui demais a presença do Luciano Buligon, ele é prefeito de Chapecó. Agradecer também o Plínio Davi Denés Filho, muito abalado aqui, como disse, a história, a vida das pessoas que estavam ali, toda a nossa força. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Ana e Chico. Ok, Rodrigo, toda, claro, nossa solidariedade ao prefeito, ao diretor da Chapecoense aí, estamos todos muito abalados com esse acidente.